Olá pessoal, galera do Conexões de Saberes, eu sou o professor Marcos, professor de Geografia. Essa é a aula de número 2, a evolução do conhecimento geográfico. Nessa aula a gente vai dar continuidade à aula anterior, que foi a aula 1, discutimos um pouco a geografia e, como eu falei anteriormente, para que vocês possam, galera, entender o que é geografia, entender geografia no Enem, você tem que conhecer um pouco da geografia, saber diferenciar ela de outras ciências. E a aula 2, a aula de hoje, é a evolução do conhecimento geográfico. Ora, a geografia sempre foi importante para a humanidade. Desde a primeira civilização, os indivíduos humanos, que eles eram nômades, coletores e caçadores, eles viviam principalmente próximo a rios. Sobretudo próximo à floresta, onde eles pudessem tirar suprimento para o seu dia a dia. E eles precisavam já se localizar. Ora, se eu saio de um rio para ir para uma floresta, eu preciso me localizar. Preciso de um ponto de referência. A geografia ela sempre foi importante. E ela veio ser ciência no século XIX, mas antes disso ela passou por vários pensadores, por várias análises, por várias pessoas que viveram a geografia no cotidiano. Porque uma das funções da geografia é trabalhar a questão do cotidiano, da consciência global e ambiental. A geografia, antes de ser ciência e de sua sistematização, tivemos alguns fatos interessantes, como vocês podem ver aí. Tales de Mileto, ele afirmou a redondeza da Terra há milhares de anos. Aristóteles, ele afirmou que a Terra ela era uma esfera baseado naquilo que ele viu, ou seja, nos eclipses lunares. Ele acabou observando se o eclipse tem um formato redondo, então a Terra também é esfera. Os gregos foram os primeiros a sistematicamente registrarem os conhecimentos geográficos, nomeando-os como geografia. Então a geografia, ela já tinha nome. Só que o nome geografia, no grego, na etimologia, significa geografia. Geo, terra, grafia, escrita. Então, geografia significa descrição da terra ou escrita da terra. Mas isso é muito simples para a geografia. A geografia é muito mais. Ela estuda os fenômenos, como eu já falei na aula anterior, tá? Os assírios e caldeus observaram os astros, distinguindo as estrelas dos planetas. Então já havia uma distinção pelos assírios e gregos, bem antes de Cristo, de que os planetas e estrelas eram diferentes, não eram a mesma coisa. Os persas, eles estudaram paisagens e culturas diferentes. Aliás, a paisagem sempre foi foco de estudo por pessoas simples, por cientistas, por naturalistas e por biólogos. Os hebreus transmitiram informações valiosas, tá, sobre o Egito e a Ásia Ocidental. Os hebreus trouxeram muito conhecimento, os gregos também, muito bons, inclusive o rio Nilo, onde tem as cheias anuais, onde transbordam muitos sedimentos, que é responsável por alimentar uma agricultura, uma boa agricultura às margens do Nilo. Muita civilização surgiu ali por causa do rio Nilo. Então, através de conhecimento geográfico que puderam fazer isso. Mas temos uma curiosidade interessante. Eratóstenes, antes de Cristo, no século II para o século I, ele fez um cálculo da circunferência terrestre. Ele calculou a circunferência terrestre em 40 mil quilômetros, bem parecido com os 40.075 de hoje, a circunferência na linha do Equador, tá? Mas, quando nasce de fato a geografia? A geografia era muito observada, analisada, os astros, as estrelas, os planetas, mas a geografia, ela vai começar a ganhar corpo ao longo do tempo. Por exemplo, na Idade Média, a geografia quase que desapareceu em decorrência da Igreja Católica dominar boa parte do mundo e o conhecimento religioso prevalecia. Dessa forma, o conhecimento que se tinha não era permitido tê-lo como um possível científico, tá? Mas no século XVI, com as grandes navegações, de fato, para explorar o mundo, Portugal, Espanha, França, para explorar o mundo, eles começam agora a elaborarem mapas mais sofisticados,
instrumentos mais sofisticados, começam a levar geógrafo, naturalista, biólogos para analisarem a paisagem com sentido de dominação e conhecer as áreas de dominação desses lugares dominados. Tá? Mas no século XIX é que a geografia nasceu de fato, a chamada geografia moderna, através de duas pessoas, Alexander von Humboldt e Karl Ritter, os dois alemães. Por que surgiu na Alemanha? Na Alemanha, ela estava neste momento fragmentada, ela queria se reunificar e queria expandir também o seu domínio. Dessa forma, a Alemanha ela vai tentar elaborar questões geográficas, conhecimento geográfico sobre o Estado, território, sobre relevo, para que pudesse impor dominações. Não só ela, mas todos os países dominadores, colonizadores. Então, vai nascer na Alemanha e também um pouco na França, mas a Alemanha tem uma grande predominância. Quem foi Alexander von Humboldt? Ele foi matemático, ele foi naturalista, ele também exerceu atividade como biólogo. Ele formulou uma filosofia da natureza baseada na geografia experimental. Ele fez muitas viagens, catalogou muitas paisagens, escreveu. Então era muito experimental, era muita questão de natural, meio físico. Ele interagia muito com o meio físico. Na sua opinião, o geógrafo deveria levar adiante uma observação racional e sistemática da natureza, como forma de explicação dos fenômenos, suas causas, consequências e conexões. Ou seja, ele analisava a natureza para perceber na natureza os fenômenos e como acontecia, suas causas e conexões, consequências e conexões. Temos aí a foto de Humboldt. Temos também Karl Ritter. Karl Ritter, aplicando os princípios de Humboldt, criou a geografia humana. Segundo sua opinião, o papel do geógrafo era compreender as relações entre o ambiente, entre o homem e o meio ambiente. Ou seja, ele já traz uma geografia humana, mais social. Humboldt, bem naturalista, ele traz uma relação entre o meio ambiente e a sociedade. Humboldt viajava bastante. Karl Ritter, ele era professor da Universidade lá em Berlim. Então, ele era muito do escritório, muito das pesquisas, muito de analisar obras já escritas. Tá? Depois nós temos Ratzel. Ratzel foi quem criou o chamado determinismo geográfico. Acreditava que o homem era determinado pelas forças da natureza, criando espaços onde se organizavam as sociedades e os estados. O homem, assim, era determinado pelo meio. O Estado e as comunidades também o seriam. Percebam, ele cria aí que o homem, a tese, a teoria, que o homem era influenciado pelo meio, ou a natureza influenciava no homem. Um exemplo, se alguém nascia ou vivia no semiárido, não tinha quase que água, então era impossível para esse homem sobreviver bem ou superar as barreiras, as dificuldades, porque o meio fazia com que ele fosse totalmente inerte. Para combater isso, surge o possibilismo de Vidal de Labrache. Labrache ele vai trazer a ideia de possibilidades, não é? Ou seja, se o homem ele nasce e vive no semiárido, ele pode, de repente, ter recursos e cavar um poço, produzir uma agricultura irrigada, fazer uma produção a partir de uma agricultura irrigada. Ou seja, não é a determinação do meio ou as influências da natureza que vai pesar sempre sobre a vida dele, fazendo com que ele fique inerte. Mas ele vai conseguir, através das técnicas, de tecnologia, suprimentos e habilidades para superar essas dificuldades. Depois surgem correntes e teorias geográficas. Uma ideia é a geografia tradicional. A geografia tradicional adotou o método científico, desenvolvido através da observação, descrição e classificação dos fatos. Então, eu quero que vocês analisem três coisas: observação, descrição e classificação. Esses três pontos foram os pontos fundamentais dessa teoria, que foi desenvolvida inicialmente por Auguste Comte, o francês, que eles retiravam os aspectos sociais, ou seja, os problemas sociais não eram levados em consideração.
Essa geografia era chamada de positivista, porque ela se restringia aos aspectos visíveis e mensuráveis de estudo, mas anulava as questões e os problemas sociais. Depois nós temos, na década de 50, a geografia chamada quantitativa, teorética ou nova geografia. Vocês verão ela com esses 3 nomes. Essa geografia é uma geografia baseada em modelos matemáticos, estatísticos, ou seja, dados de população, dados de faixa etária da população, de economia. Essa geografia foi muito mal vista porque ela se baseava apenas em dados. E os problemas sociais não eram discutidos e não eram propostos soluções para esses problemas, certo? Em seguida, em 1970, Yves Lacoste, francês, e no Brasil, Milton Santos, eles trabalham geografia crítica. Essa geografia crítica, inclusive por meio de Milton Santos, eles vão trabalharem as questões de crítica, de criticidade do sistema capitalista. Milton Santos vai falar muito sobre a globalização, a mundialização, que ele vai afirmar que essa mundialização ela fragmenta, ela separa, ela torna as classes sociais desiguais, muitos ricos, poucas pessoas pobres. Então ela vai assumir uma postura de crítica dos problemas relacionados à sociedade, também à natureza. Bem, foram também criados princípios e métodos para entender geografia. Temos 5 princípios. Princípio da extensão, princípio da analogia, princípio da causalidade, da conexidade e da atividade. O princípio da extensão, pessoal, foi desenvolvido por Ratzel. O que foi que ele definiu? Ele definiu que se você quer analisar um fenômeno, você tem que fazer um recorte, analisar esse fato para poder comparar com os outros. Ou seja, se eu quero localizar algum fenômeno aqui na costa do Nordeste, então eu tenho que fazer um recorte aqui para analisar esse fenômeno. Vou medir, vou quantificar para poder comparar com outros, ou seja, é uma extensão do território delimitado. Princípio da analogia foi elaborado por, vamos ver, Ritter, tá? Esse princípio da analogia, ele estabelece a comparação. Veja, desse lado aqui nós temos o deserto do Atacama no Chile. Do lado, o deserto do Negev em Israel. Percebam que aqui temos uma boa agricultura, uma grande possibilidade. Do outro lado, não. Então, esse princípio foi desenvolvido com o intuito de analisar e fazer comparações. Por que em um deserto é assim e no outro é desse jeito? Por que podemos ter agricultura em um e no outro não? Princípio da causalidade. Foi desenvolvido por Humboldt, que analisa as causas e consequências. Tem aqui um exemplo, uma enchente em São Paulo. Essa enchente está aí, mas quais são as causas, a consequência? Quais são os antecedentes desses fatos aí? É claro, existe aí muita artificialização do solo, tá? Pode haver problemas aí de lixos que são descartados impropriamente. Podemos ter aí uma concentração enorme e uma artificialização dessa cidade, de espaço urbano. Dessa forma, pessoal, vai haver enchente porque não tem como escorrer essa água, escoar essa água, certo? Então, causas e consequências. E temos o princípio da conexidade, desenvolvido por Jean Bruns. Ele diz que todo fenômeno tem uma conexão com outros fenômenos. Por exemplo, temos aqui uma precipitação, chuva, mas não acontece ao acaso. Para que haja essa precipitação, é necessário haver 2 coisas: água na superfície e temperatura. Com a temperatura, há a evaporação. Com a evaporação nessas camadas mais frias, vai existir uma condensação. A partir de alguns outros fenômenos, que nós vamos falar em outra aula, vai existir a precipitação. Então, há uma conexão. Os fenômenos eles estão conectados para que ocasionem um fator. E temos o princípio da atividade. O princípio da atividade foi desenvolvido também por Bruno e vai dizer que a gente só pode entender os fenômenos atuais a partir dos fatos históricos antecedentes. Por exemplo, do lado direito, Maceió, 1950. Temos aí no centro de Maceió um bonde
pequeno trem, né, uma linha férrea, e desse lado o mesmo ambiente, só que bem diferente. Ou seja, se eu olho para Maceió hoje, eu tenho que entender o que foi Maceió no passado para tentar projetar o futuro. Certo, pessoal? Pessoal, é o seguinte, a gente já trabalhamos esses temas, a evolução do conhecimento geográfico. Eu quero tratar com vocês, que eu vou fazer isso dentro das possibilidades, trazer questões de Enem para a gente resolver junto, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, primeira questão, leiam aí e qual a resposta correta. Veja, a concepção filosófica e metodológica sobre a qual está a base do pensamento geográfico tradicional. Uma coisa que eu peço para vocês, sempre analise algumas palavras técnicas e alguns conceitos da geografia. Geográfico tradicional. Eu falei agora há pouco da geografia tradicional, da observação, da classificação e da descrição, que foi proposta por Augusto Comte. Então, é o possibilismo? Não. Possibilismo, há um equilíbrio das forças, não é? O ser humano superando a força de ação, a força ativa da natureza. É o marxismo? Eu nem falei no marxismo, pessoal. É o determinismo? Não. É o evolucionismo? Não. Então, qual é a resposta correta? Letra D. Positivismo, tá? Então, a geografia tradicional, ela é pautada na teoria ou no positivismo desenvolvido por Augusto Comte. Certo? Bem, mais uma questão para a gente finalizar a nossa aula. Vocês podem também pausar esse vídeo, analisar a questão, tá? Para depois a gente ver a resposta. Agora, cuidado, pessoal. Não vão trapacear, não seja injusto. Não vão analisar a resposta antes da questão. Senão, no Enem vocês não vão se dar bem. O mercado está aí e os melhores competidores são aqueles que estudam, aqueles que se esforçam. Tá ok? Uma dica para vocês. Bem, o estudo do meio era o ponto de partida da pesquisa geográfica. Era preciso observar o movimento de seus elementos, suas funções e limites. O meio está, contudo, sujeito a uma força poderosa, a ação humana. Como os elementos do meio, o homem age sobre seu meio ambiente, ao mesmo tempo sofre sua ação. Perceba que ele está falando em uma interação entre o homem e o meio ambiente. Percebam que eu falei para vocês sobre isso. Então ele pede agora a resposta correta. Qual é a resposta correta? É o possibilismo? Os elementos do meio agem sobre o homem ao mesmo tempo que o homem agem sobre os elementos do meio. Seria geografia regional de Humboldt? Não é. Determinismo ambiental? Não. Determinismo ambiental diz que o homem sofre influência total do meio. O homem é a partir daquilo que o meio lhes determina. O humanismo de Eric Dardel? Não. A resposta certa, pessoal, é muito fácil, né? Paul Vidal de La Brache. Possibilismo. Possibilismo. Bem, pessoal, dica final para vocês. Seja disciplinado. Dedique tempo para estudar. Seja disciplinado, seja determinado. Estude bastante e tenha foco, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Estaremos na próxima aula, voltaremos com mais uma temática de geografia. Pegue o seu caderno, pegue estudo, veja essa aula, revise, anote aí. Não perca tempo, pessoal. Aproveite esse momento agora para estudar. Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula. Até lá!